Bom, vamos dar sequência aqui na página 41 da apostila. Agora nós temos os setores da economia, né? Os setores da economia, esse é um assunto importante que nós devemos saber, são esses três destacados aqui na página: o setor primário, secundário e terciário. O setor primário, como está dizendo aqui, corresponde à agricultura e à pecuária, né? A agropecuária, criação de animais e o plantio e colheita, e mais a silvicultura, que é o corte de árvores. Eu posso plantar a árvore, né? Como no caso da seringueira, que é plantada, mas também existe natural. Enfim, seja ela natural ou plantada, é o cultivo da madeira, né? Das árvores para retirada de madeira, para retirada do látex, qualquer tipo de atividade que eu vá retirar a madeira ou cultivar a árvore, a silvicultura. E mais o extrativismo vegetal, e aí pode ser a madeira natural que eu vá retirá-la, cortar uma árvore, por exemplo, para fazer móveis, né? Ou pode ser o extrativismo animal, como a pesca, ou mineral, né? A busca de ouro, por exemplo, é um extrativismo mineral. Essas atividades todas correspondem ao setor primário, né? Pode ser a mineração simples, em que não tenha máquinas, né? A mineração de forma simples, a pesca, o extrativismo vegetal, o corte da madeira, ou, né, a silvicultura, que é o plantio dessas árvores para a utilização de alguma forma da árvore, e mais a agricultura e a pecuária. O setor secundário corresponde à indústria. Então pode ser uma mineração que tenha máquinas modernas, aí já não é setor primário, corresponde ao setor secundário. Então, setor secundário é indústria. E também a construção civil, que é uma forma de indústria, vamos dizer assim. Então, o setor secundário é indústria e construção civil. E o setor terciário é o comércio, que vai vender todos esses produtos da indústria ou do setor primário, e a prestação de serviços. O que é a prestação de serviços? É aquela atividade econômica que não corresponde, que não produz um produto, mas presta um serviço, que é a que mais cresce no Brasil e no mundo, né? Por exemplo, a atividade da educação que vocês estão tendo agora é uma prestação de serviço, a educação. Então, o professor, o pedagogo, enfim, trabalham no setor terciário, que é a prestação de serviços, que no caso é a educação. O médico também, o médico, o enfermeiro, o dentista, prestação de serviços, que é o serviço de saúde. O advogado também, prestação de serviços. O administrador, o engenheiro, o músico, o ator, tudo isso todas essas profissões estão englobadas no setor terciário, na prestação de serviços, né? E toda a parte de comércio, né? Venda, quem trabalha no comércio, qualquer tipo de comércio é também do setor terciário. Ok. Agora que nós sabemos os três setores da economia, primário, secundário e terciário, né? O primário do meio rural, o secundário do meio urbano, né? Principalmente as indústrias estão no meio urbano, e o terciário também, principalmente no meio urbano. Vamos pensar agora nas cidades, que as cidades elas têm características, elas têm uma espécie de função, a cidade. Vamos ver esse parágrafo aqui. As atividades dos setores secundário e terciário são desenvolvidas predominantemente nas cidades, como eu acabei de falar, embora possa haver indústrias no campo, como as usinas de açúcar e álcool. Indústria, comércio e uma variada rede de serviços compõem o cenário econômico da cidade. Né? Uma característica da cidade: indústrias, comércio e muitos serviços. Em muitos casos, alguma atividade econômica sobressai, fazendo com que a cidade se especialize em algum tipo de serviço. É o exemplo de cidades turísticas. Então, numa cidade, pode ser que alguma atividade econômica se sobressai em relação às outras. E aí a gente pode dizer que essa cidade é industrial, é turística, é histórica, turística histórica, enfim, portuária, né? Então aqui nós temos o exemplo da foto A, né? A cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, uma cidade turística,
né? Tem uma igreja aqui, então está relacionado à questão histórica. E já na foto B, em Alagoas, cidade turística relacionada à beleza natural, que é a praia, né? Então, é o que está dizendo aqui, está mostrando para a gente aqui na página 41. Vamos virar agora na página 42, que nós vamos ver o seguinte: existem outros tipos de cidades. Além das cidades turísticas, né, existem também as cidades, por exemplo, portuárias. Se localizam no litoral, às margens dos rios, né, e que cresceram por causa dos portos. Vitória é um exemplo de uma cidade portuária, né, do Porto de Vitória e o Porto de Tubarão aqui contribuem para isso. Cidades industriais se desenvolveram em consequência da instalação de indústrias. É o caso do ABCD paulista, Santo ABCD por causa das iniciais, né? Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. São cidades que surgiram a partir das indústrias construídas naqueles municípios. Também existem cidades comerciais e de serviços, né? E aqui tem o exemplo de Londrina e Maringá, no Paraná, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, em São Paulo, Petrolina, em Pernambuco, e a própria cidade de São Paulo, né? Que é um centro de referência de serviço, ou seja, lá tem tudo quanto é tipo de serviço que possamos imaginar, porque é uma grande metrópole. Temos também o exemplo, no último parágrafo aqui, de cidades políticas e administrativas, né? Em geral, são as capitais dos estados e dos países. Por exemplo, Brasília é um exemplo de uma cidade política e administrativa, né? Onde o Congresso Nacional e a sede do governo federal estão nessa região, né? Nessas capitais e nessa capital, no caso, em Brasília. E aqui nós temos o exemplo aqui de duas fotos aqui, né? De cidade portuária, Porto de Santos, né? Na foto, ou melhor, na foto A é em Manaus, né? Cidade portuária, pode ser fluvial aqui, no caso, em Manaus, no Amazonas. E a foto B no Porto de Santos e São Paulo. Foto B. Essa primeira parte nós fechamos aqui. Vamos continuar na próxima.